O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre quaisquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A lettura do Evangelho foi feita pelo diácono Miguel, que hoje está fazendo 8 anos de ordenação diaconal. É uma instituição muito bonita que a Igreja, depois do Concílio Vaticano II, iniciou, dando valor a pessoas que, casadas ou viúvos, querem servir a Igreja também no ministério da Eucaristia e da Caridade. E Miguel, 8 anos atrás, depois de 4 anos de preparação séria, em estudo teológico, etc., até que, enfim, foi ordenado diácono permanente. Tá? Ele vai morrer diácono. Tá? E vocês, com a salva de palmas, saúdam ele, que ele merece, para que persevere. E tenhamos consciência da presença destes homens. Digo homens, não são mulheres. A mulher ainda não chegou o tempo de vocês, mulheres, para servir a Igreja como diáconos ou sacerdotisas. Não se acha que não vai chegar nunca este tempo. Como deixemos ao Espírito Santo a liberdade de decidir sobre a Igreja. Agora, o Evangelho. Primeiro, uma advertência. Nós corremos o risco, quando se trata de ler o Evangelho, de não levá-lo a sério. E fazemos leituras quase simbolicamente. Se Jesus disse isto, mas para dizer, ele exagera, não corresponde à realidade. Cuidado a este perigo. Não cabe a nós, caríssimos irmãos e irmãs, diminuir o conteúdo das coisas que Jesus diz e ensina. Ele é a verdade. Ele não pode usar mentiras. E quando ele afirma uma coisa, é a si mesmo. Precisa levá-lo ao pé da letra. Um exemplo no contexto do Evangelho de hoje. Se alguém lhe dá uma bofetada na direita, mostre também na esquerda. Nós logo dizemos, Jesus está exagerando para dizer assim, mas ninguém é tão tolo, tão doido de fazer assim. Não, Jesus falava ao pé da letra.
cristão que recebe uma bofetada, um cristão verdadeiro diz, pronto, bota na outra parte. Este é ser cristão. Quem não quer fazer isto, já renuncia a ser cristão. Que sejamos fiéis à letra do Evangelho, que na boa notícia exige sacrifício, mas é isto que nos liberta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que é a fonte de todos os nossos males e da nossa tristeza. Feita esta premissa, o Evangelho de hoje faz duas colocações. A primeira fala da correção fraterna. Correção fraterna. O irmão que corrige outro irmão. E isto pode e deve acontecer sempre, porque todos somos pecadores, podemos errar. E o outro deve ter a bondade, o zelo de não deixar o irmão no erro. É um ato de caridade. A segunda parte do Evangelho fala de uma coisa muito linda que nós estamos fazendo agora. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí. Jesus está aqui conosco. Estamos reunidos para louvar a Santíssima Trindade, para nos amar como irmãos, celebrando a Eucaristia, para nos alimentar da Palavra de Deus, como estamos fazendo, para depois nos alimentar da Eucaristia e ganhar a vida eterna. E Jesus está de verdade aqui conosco, não o Jesus morto ou mortal, mas o Jesus vivo, ressuscitado. Eu estarei convosco até o fim do mundo. E hoje Jesus nos lembrou isto. É muito bonito, então, estarmos sentados ou de pé, louvando, cantando, rezando, adorando, mas com a consciência clara, real, que Jesus está conosco aqui. E a presença dele que dignifica a nossa assembleia desta noite. É a presença de Jesus. O domingo, em modo particular. E quando a pessoa sai de casa, vai na missa, e alguém perguntar, por onde vai? Vou para a igreja. Fazer o quê? Nós respondemos, participar da missa. Não, a resposta deveria ser, vou na igreja para me encontrar com Jesus, para receber a Jesus. Receber a Ele. Sempre Jesus é o centro da nossa atenção. Este Jesus, esta noite, nos diz uma coisa muito importante em 2 tempos. Para entender melhor o que Jesus acaba de dizer da correção fraterna, acostumemos a ler o Evangelho no contexto. Este é o capítulo 18 de São Mateus. É um trecho de São Mateus, de 5 a 18, que complementa o que acaba de dizer antes e que é complementado com o que segue depois, que será amanhã. Qual é que precede? Jesus diz que uma ovelha desgarrada que abandona o redil não fica abandonada. Ele, como bom pastor, não tolera que uma ovelha dele possa abandonar o redil, a igreja, a família dele. E ele paga de pessoa, deixa 99 lá e vai à procura desta ovelha. E não sossega até quando não reconduz, sem ameaçá-la, sem condená-la, sem machucá-la, reconduz ao redil, levando no colo dele. É uma imagem belíssima. E a ovelha desgarrada sou eu, Padre Giovanni, são cada um de vocês. Nós somos ovelhas que de vez em quando se desgarram. E Jesus não fica indiferente, vai à procura nossa. Depois disto, aí Jesus acrescenta, se um teu irmão estiver ou tiver feito algo contra ti, vai primeiro te reconciliar com ele. Ponderemos
todas as palavras de Jesus, porque são palavras de Deus, não são palavras ditas assim porque Ele falou. Toda palavra que Deus pronuncia são bem ponderadas, e a sabedoria é infinita, e tudo é dito para o nosso bem. São palavras orientadoras e salvadoras. Antes de mais nada, se um teu irmão, cristão, cristã, não pode ter inimigos, não pode. E se o irmão agora dissesse, pode ser que os outros querem ser meus inimigos, problema deles. Mas eu, conscientemente, não posso ter inimigos. E se por acaso, conscientemente, eu tenho alguém, homem ou mulher, que seja, da família ou estranho, o que for, como inimigo, eu tenho dois ou três inimigos a quem não quero perdoar, não quero nenhuma conversa nenhuma. Você, caríssimo irmão, não pode comungar. Você renuncia a ser cristão, você não é seguidor de Cristo, porque está contra aquilo que é o estilo de Jesus e a palavra de Jesus. Então, se teu irmão, qualquer pessoa, o pior inimigo da história, não é inimigo, é meu irmão, é minha irmã, e como irmã deve procurá-lo para reconduzi-lo à verdade, ajudá-lo a se sair deste erro, deste pecado. Então, se teu irmão fizer alguma coisa contra ti, vai avisá-lo. Não leva ninguém consigo. Pronto. Logo nós entendemos que Jesus exclui radicalmente o que o Papa Francisco, com a sua linguagem muito acertada, popular, diz o terrorismo das fofocas. Quando a gente recebe alguma ofensa, ou quando alguém errar, é nosso irmão que errou, nós não nos preocupamos da conversão dele, do bem dele, de ajudá-lo. Logo, nós mandamos a nossa condenação, as nossas fofocas. Nós já criamos uma rachadura entre este irmão e a minha vida, ou a nossa vida. Cuidado a este terrorismo. Temos a obrigação de ajudá-lo. Sozinho, vai resolver este problema pessoalmente, com muita calma, sem nenhum sentimento de vingança. Você foi ofendido, como cristão, perdoe a seu irmão e diz: meu irmão, você disse isto e isto, me caluniou nisto. Talvez você não soube a verdade, foi muito apressado, mas vem lhe dizer a coisa assim, pensava tudo o contrário, me disseram isto e aquilo. Você ajuda o outro a se sair deste erro e ele fica mais calmo. Você conquistou o seu irmão, disse Jesus. Se ele, um pouco orgulhoso, ficar bem amarrado ao seu julgamento e não aceita esta correção fraterna a sós, não renuncie ao seu irmão, ajude-o, porque ele está numa situação de pecado, de erro. O ajude, não renuncie, não se canse. Chame outro amigo, outra amiga de confiança dele e vai de novo. Olha, o está continuando ainda, tenha cuidado, as coisas estão se espalhando e pode você apanhar muito mais. Nós venho aqui para ajudá-lo. Talvez ele vai ceder, você tem razão. Muito obrigado desta advertência. Se ele não quer absolutamente escutar ninguém, aí se avisa o grupo, tá? A comunidade, a pastoral, a paróquia, o pároco, a hierarquia, para se tomar alguma providência, não para excomungá-lo, não para puni-lo, mas para ver se há condições de ajudá-lo
noutra maneira, sempre visando a recuperação do irmão, ovelha desgarrada, a quem nós gastamos um pouco de tempo de sacrifício para reconduzi-la na comunhão do grupo, da pastoral, da comunidade, etc. Correção fraterna. Que Evangelho, capítulo 18 de São Mateus. A segunda parte sobre a força da oração. Quando nós queremos uma graça, de verdade graça, louvando e glorificando a bondade de Deus, não por nossos interesses, não vou pedir a Deus, Senhor, me faça vencer a loteria superacumulada, etc. Esta é vaidade, este é interesse. Deus não escuta esta oração, porque sabe que este é um mal para si. Deus nunca vai lhe conceder um mal. Mas quando se trata de uma coisa real, pelo bem verdadeiro e pelo bem do próximo, Deus sempre escuta, sempre. Nunca digam, Deus é surdo como eu. Deus não escuta, Deus me abandonou. Não faça isto, que isto não existe, este Deus. O Deus, o Pai de Jesus, é sempre misericórdia, bondade, clemência, tolerância, está sempre na escuta. Só que Ele responde à maneira dele, que tem uma sabedoria infinita, uma providência diferente do que a nossa. Nós pensamos que recebendo a graça agora é aqui, nós resolvemos um problema, mas Deus sabe que se esta graça fosse um pouco diferente, em outro momento, é muito melhor. Deixemos a Deus a fazer e não transformemos Deus, que é o Criador, o nosso Senhor, no nosso servo. Deus escutou a minha oração, então me obedeça, faça o que lhe estou pedindo. Aí Deus é transformado nosso servo e eu o Senhor dele. Seria uma blasfêmia, mas pode acontecer. Tenhamos confiança, então, na bondade do Senhor. Quando uma graça se torna um pouco difícil e nós sozinhos estamos meio desorientados, meio desconfiados, eu aconselho, seguindo o conselho de Jesus, confiemos esta nossa dificuldade a um grupo, a uma comunidade, para que rezem por nós. É porque o Papa Francisco, quando fala, a qualquer um que fala, sempre recomenda, reze por mim, que sou pecador, rezem por mim. Não é para fazer uma amostra de vaidade espiritual dele, mas porque ele é consciente que precisa de oração. E ele acredita na oração da igreja, a oração da multidão, cuja força da oração faz uma brecha no coração de Deus, e a oração é mais certa de ser atendida pela bondade de Deus quando não só é singular, individual, mas uma oração comunitária, porque nós somos família de Deus. São orientações particulares de Jesus, sigamos-los e não nos arrependamos nunca. Coloquemos ao pé da letra o que Jesus nos ensinou, a gente vai ver os milagres que a bondade de Jesus vai operar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.